Oi, pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse canal. Eu sou o Matheus e eu vou estar aqui nesse vídeo contribuindo com a leitura de mais um capítulo do Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Tá sendo muito legal acompanhar essa história. Eu consegui ler a saga esse ano todinha e eu tô muito feliz em poder contribuir com a leitura. E esse canal também tem outros livros, né? Só para você que também é fã de leitura em geral. Aqui também tem outros conteúdos, então é importante que você acompanhe as redes sociais para ficar por dentro também, que o canal Mosaicos Miscelâneos está no Instagram. Então sempre que está publicando um vídeo novo ou alguma novidade, você pode também até contribuir com novas leituras também. Comenta aí embaixo o que está achando das atuais, das que já tem e também das futuras que você queira ver aqui a gente lendo. Comenta aí que a gente vai estar se esforçando para poder ver o que a gente pode trazer de novidade aqui no canal. Fique à vontade também para curtir, se gostar, compartilhar e comentar bastante, tá legal? Vamos à leitura. Capítulo 23. Horcruxes. Harry sentiu o efeito da Felix Felicis começar a passar enquanto se esgueirava sorrateiro de volta ao castelo. A porta da frente permanecia destrancada, mas no terceiro andar encontrou Pirraça, e por pouco evitou ser detido mergulhando em um dos seus atalhos laterais. Quando finalmente chegou ao quadro da mulher gorda e despiu a capa da invisibilidade, não se surpreendeu com a sua grande má vontade em atendê-lo. Que horas você acha que são? Eu realmente lamento. Tive de sair para uma coisa importante. Bem, a senha mudou à meia-noite, e você terá de dormir no corredor, não é assim? A senhora está brincando, replicou Harry. Por que mudaram a senha à meia-noite? Por que mudaram? Respondeu a mulher gorda. Se não gostou, vai reclamar com o diretor. Foi ele que reforçou a segurança. Fantástico, retrucou Harry com amargura, examinando o chão duro à sua volta. Realmente genial. Eu iria realmente reclamar com o Dumbledore se ele estivesse aqui, porque foi ele quem quis que eu... Ele está aqui, disse uma voz às suas costas. O professor Dumbledore retornou à escola há 1 hora. Nick, quase sem cabeça, flutuou em direção a Harry, sua cabeça balançando, como sempre, em cima da gola de tufos engomados. Soube pelo Barão Sangrento que o viu chegar, informou Nick. Parecia muito animado, segundo o Barão, embora um pouco cansado, é claro. E onde ele está? Perguntou Harry com o coração aos saltos. Gemendo e arrastando correntes na torre da astronomia. É um dos seus passatempos preferidos. Não, Barão Sangrento. Dumbledore. No escritório dele. Acredito, pelo que me disse o Barão, que tem de cuidar de uns assuntos antes de se recolher. Tem mesmo, disse Harry, a excitação incendiando o seu peito ante a perspectiva de contar a Dumbledore que obtivera a lembrança. Ele deu meia volta e saiu correndo, sem dar atenção à mulher gorda que o chamava. Volte aqui, está bem, eu menti. Fiquei aborrecido porque você me acordou. A senha ainda é solitária. Harry, porém, já disparava pelo corredor. E minutos depois estava dizendo: bombas de caramelo, a gárgula do diretor, que saltou para o lado e admitiu a escada em espiral. Entre, mandou Dumbledore, quando Harry bateu, pela voz, parecia exausto. Harry empurrou a porta. Ali estava o escritório de Dumbledore com a aparência de sempre, exceto pela vista do céu escuro e estrelado através das janelas. Céus, Harry, disse o diretor surpreso. A que devo este prazer tão tarde? Senhor, consegui. Consegui a lembrança de Slughorn. Harry tirou o frasquinho e mostrou a Dumbledore. Por um momento, o diretor pareceu aturdido. Então, seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Harry, que notícia espetacular! Muito bem mesmo. Eu sabia que você conseguiria. Aparentemente esquecido da hora tardia,
Rapidamente, ele contornou a escrivaninha, apanhou o frasco com a lembrança de Slughorn com a mão boa e foi até o armário onde guardava a penseira. E agora? Disse Dumbledore, colocando a bacia de pedra em cima da escrivaninha e despejando nela o conteúdo do frasco. Agora, finalmente, veremos, Harry. Vamos. Harry se curvou obedientemente para a penseira e sentiu os pés abandonarem o chão do escritório. Mais uma vez, ele caiu pelo vácuo escuro e aterrissou na antiga sala do Horácio Slughorn, muitos anos atrás. Ali estava o professor muito mais jovem, com os seus cabelos cor de palha, espessos e brilhantes, e os seus bigodes arrivados, sentado na confortável bergère em sua sala, os pés apoiados no puff de veludo, uma das mãos segurando uma tacinha de vinho e a outra enfiada em uma caixa de abacaxi cristalizado. E ali estavam, ao corredor de Slughorn, meia dúzia de adolescentes, Tom Riddle entre eles, com o anel ouro e preto de cervolo brilhando no dedo. Dumbledore aterrissou ao lado de Harry na hora em que Riddle perguntava: Senhor, é verdade que a professora Mary Croft está se aposentando? Perguntou Riddle. Tom, se eu soubesse, não poderia dizer, respondeu Slughorn, sacudindo um dedo açucarado para Riddle, num gesto de censura, embora entregasse esse efeito com uma ligeira piscadela. Confesso que gostaria de saber onde você obtém suas informações, rapaz. Sabe mais do que a metade dos professores. Riddle sorriu. Os outros garotos riram e lhe lançaram olhares de admiração. Com a sua fantástica habilidade para saber o que não deve e a sua cuidadosa bajulação das pessoas certas, aliás, obrigado pelo abacaxi, você acertou. É o meu preferido. Vários meninos tornaram a rir. Estou seguro que chegará a ministro da magia em 20 anos. 15, se continuar a me mandar abacaxis. Tenho excelentes contatos no ministério. Tom Riddle apenas sorriu enquanto os colegas davam gostosas risadas. Harry reparou que ele não era de modo algum o mais velho do grupo, mas todos os garotos pareciam considerá-lo seu líder. Não sei se a política me conviria, senhor, respondeu ele quando cessaram as risadas. Primeiro porque não pertenço às famílias bem-nascidas. Uns 2 garotos trocaram sorrisos debochados. Harry teve certeza de que se divertiam com uma piada secreta, sem dúvida ligada ao que sabiam, ou suspeitavam a respeito do famoso antepassado do líder da gangue. Tolice, replicou Slughorn energicamente. Não poderia ser mais evidente que você descende de boa família bruxa, com as habilidades que tem? Não, você irá longe, Tom. Até hoje jamais me enganei a respeito de um aluno. O pequeno relógio de ouro sobre a escrivaninha de Slughorn bateu 11 horas e às suas costas ele se virou. Céus! Já é tão tarde assim? Exclamou Slughorn. O professor. É melhor irem andando, rapazes, ou todos ficaremos encrencados. Lestrange quer o seu trabalho até amanhã ou receberá uma detenção. O mesmo se aplica a você, Avery. Um a um, os garotos saíram da sala. Slughorn levantou-se da poltrona com esforço e levou seu cálice vazio até a escrivaninha. Um movimento atrás do professor e fez virar-se. Riddle continuava parado ali. Ande logo, Tom. Você não quer ser apanhado fora da cama depois da hora. Ainda mais sendo monitor. Senhor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Então pergunte, meu rapaz, pergunte. Senhor, estive imaginando o que o senhor saberia sobre Horcruxes. Slughorn encarou, acariciando distraidamente a haste da taça de vinho com os dedos grossos. Um trabalho para a defesa contra as artes das trevas, é? Mas Harry percebeu que Slughorn sabia perfeitamente bem que não era trabalho escolar. Não exatamente, senhor. Encontrei o termo em um livro e não entendi muito bem. Não. Bem,
Você estaria num apuro para encontrar em Hogwarts um livro com detalhes sobre Horcrux. Tom, é feitiço das trevas, realmente das trevas. Mas obviamente o senhor conhece bem todos eles, não? Quero dizer, um bruxo como o senhor, me desculpe. Quero dizer, se o senhor não puder me falar, obviamente, achei que se alguém pudesse, seria o senhor. Então, pensei em perguntar. A coisa foi muito bem feita, pensou Harry. A hesitação, o tom descontraído, a ondulação discreta, nada excessivo. Ele, Harry, tinha experiência demais em tentativas para extrair informações de gente relutante, para não reconhecer um mestre em ação. Percebia que Riddle queria informação e muito, talvez tivesse gasto semanas se preparando para aquele momento. Bem, falou Slughorn, sem olhar para o Riddle, mas brincando com a fita da caixa de abacaxis cristalizados. Bem, é claro que não pode haver mal algum em lhe dar uma ideia geral. Só para você entender o termo. Horcrux é a palavra usada para um objeto em que a pessoa oculta parte da própria alma. Mas não entendo muito bem como se faz isso, senhor. A voz de Riddle estava cuidadosamente controlada, mas Harry sentiu sua excitação. Bem, a pessoa divide a alma, entende? Explicou Slughorn. E esconde uma metade dela em um objeto externo ao corpo. Então, mesmo que seu corpo seja atacado ou destruído, a pessoa não poderá morrer, porque parte da sua alma continuará presa à terra, intacta, mas naturalmente a existência sob tal forma. O rosto de Slughorn murchou, e Harry se viu relembrando palavras que ouvira havia quase 2 anos. Fui arrancado do meu corpo, me tornei menos que um espírito, menos que um fantasma mais insignificante. Mas ainda assim continuei vivo. Poucas pessoas iriam querer Tom. Muito poucas. A morte seria preferível. Mas a sofreguidão de Riddle, naquele momento, era visível. Sua expressão era ávida. Ele não conseguiu esconder seu desejo. E como é que se divide a alma? Bem, respondeu Slughorn constrangido. Você precisa compreender que a alma deve permanecer intocada e una. A divisão é um ato de violação. É contra a natureza. Mas como é que se faz? Por meio de uma ação maligna, a suprema maldade, matando alguém. Matar rompe a alma. O bruxo que desejasse criar uma Horcrux usaria essa ruptura em seu proveito. Encerraria a parte que se rompeu. Encerraria? Mas como? Há um feitiço. Não me pergunte, eu não conheço, respondeu Slughorn, sacudindo a cabeça como um velho elefante importunado por mosquitos. Tenho cara de quem já experimentou isso? Tenho cara de homicida? Não, senhor. Naturalmente que não, apressou-se a dizer Riddle. Desculpe, não pretendia ofender o senhor. Tudo bem, não me ofendi, disse o professor bruscamente. É natural sentir alguma curiosidade por essas coisas. Bruxos de certo calibre sempre se sentiram atraídos por este aspecto da magia. Sim, senhor, mas o que não entendo, só por curiosidade, quero dizer, será que uma Horcrux serve para alguma coisa? Pode-se dividir a alma apenas uma vez? Não seria melhor, fortaleceria mais a pessoa se ela dividisse a alma em várias partes? Quero dizer, por exemplo, 7 não é um número mágico mais poderoso? Será que 7, pelas barbas de Merlington, gemiu, ganiu Slughorn. 7? Já não é bastante ruim pensar em matar uma pessoa e, em todo caso, bastante ruim romper a alma uma vez, mas rompê-la em 7 partes
Slughorn parecia agora profundamente perturbado. Fitava Riddle como se nunca o tivesse visto direito, e Harry percebeu que estava começando a se arrepender de ter entrado naquela conversa. É claro, murmurou. Isto é uma hipótese. O que estamos discutindo, não é mesmo? Uma questão acadêmica. É claro que sim, senhor. Concordou Riddle imediatamente. Ainda assim, Tom, não repita para ninguém o que eu disse. Ou seja, o que discutimos. As pessoas não gostariam de pensar que estivemos conversando sobre Horcruxes. É um assunto proibido em Hogwarts, sabe? Dumbledore é particularmente rigoroso nisso. Não direi uma palavra, senhor, prometeu Riddle se retirando. Mas não antes de Harry ter visto de relance o seu rosto, em que se espalhava aquela mesma felicidade delirante do dia em que descobrira que era bruxo, o tipo de felicidade que não realçava suas bonitas feições, mas, por alguma razão, as tornava menos humanas. Obrigado, Harry, disse Dumbledore em voz baixa. Vamos. Quando Harry voltou ao escritório, Dumbledore já estava sentado à escrivaninha. O garoto sentou-se também e esperou o diretor falar. Há muito tempo estou esperando obter esta prova, disse ele por fim. Confirma a teoria em que venho trabalhando. Me diz que tenho razão e também quanto chão ainda precisamos percorrer. Harry de repente reparou que cada um dos retratos dos antigos diretores e diretoras nas paredes estava acordado e atento à conversa. Um bruxo corpulento de nariz vermelho chegara a apanhar uma corneta acústica. Bem, Harry, recomeçou o diretor, estou certo de que você compreendeu o significado do que acabou de ouvir. A mesma idade que você, com uma diferença de poucos meses a mais ou a menos, Tom Riddle estava fazendo tudo o que podia para descobrir como se tornar imortal. O senhor, então, acha que ele conseguiu? Ele fez uma Horcrux? E foi por isso que não morreu quando me atacou? Tinha uma Horcrux escondida em algum lugar? Um pedacinho de sua alma estava segura? Um pedacinho? Ou muitos? Você ouviu Voldemort. O que ele queria de Slughorn era uma opinião sobre o que aconteceria ao bruxo que criasse mais de uma Horcrux. O que aconteceria ao bruxo tão decidido a evitar a morte que se dispusesse a matar muitas vezes. Romper a alma seguidamente para poder guardá-la em vários Horcruxes secretas e separadas. Nenhum livro teria lhe dado tal informação. Até onde sei, até onde estou certo que Voldemort sabia, nenhum bruxo jamais rompera a alma em mais de 2 pedaços. Dumbledore fez uma pausa momentânea para coordenar os pensamentos. Então disse: há 4 anos, recebi o que considero uma prova decisiva de que Voldemort dividiu sua alma. Onde? Perguntou Harry. Como? Recebia de você, Harry. O diário de Riddle, o que dava instruções para reabrir a câmara secreta. Não compreendo, senhor. Bem, embora eu não tivesse visto o Riddle que saiu do diário, o que você me descreveu foi um fenômeno que eu jamais presenciara. Uma simples lembrança começar a agir e pensar por conta própria. Uma simples lembrança exaurir a vida da menina em cujas mãos fora parar? Não. Alguma coisa muito mais sinistra vivia naquele livro. Um fragmento de alma. Disso eu estava quase seguro. O diário era uma Horcrux, mas isto levantava o mesmo número de perguntas que respondia. O que mais me intrigava e assustava é que o diário tinha sido planejado não apenas como uma arma, mas como uma salvaguarda. Continuo sem entender, disse Harry. Bem, ele produziu o efeito que se espera de uma Horcrux. Em outras palavras, o fragmento de alma oculto no diário foi resguardado e, sem dúvida, desempenhou seu papel de impedir a morte do dono.
Mas não podia restar dúvida de que Riddle realmente queria que alguém lesse aquele diário. Queria que aquela parte de sua alma habitasse ou possuísse outra pessoa, de modo que o monstro de Slytherin pudesse mais uma vez ser solto. Bem, ele não queria desperdiçar todo o seu esforço. Queria que as pessoas soubessem que ele era o herdeiro de Slytherin, coisa que ele não pôde assumir naquela época. Correto, disse Dumbledore, assentindo com a cabeça. Mas você não percebe, Harry, que se ele pretendia que futuramente o diário passasse a um aluno de Hogwarts ou fosse plantado nele, estava sendo extraordinariamente insensível com relação ao precioso fragmento de sua alma ali escondido? O Horcrux, como explicou o professor Slughorn, serve para guardar uma parte do eu em lugar secreto e seguro, não para o bruxo atirá-lo aos pés de alguém correndo o risco de vê-lo destruída. Como de fato ocorreu. Aquele determinado fragmento de alma não existe mais. Você cuidou dele. O pouco caso com que Voldemort tratou a Horcrux me pareceu um péssimo agouro. Pareceu-me um indício de que ele devia ter, ou planejado ter, mais Horcruxes. Por isso a perda da primeira não causaria grande prejuízo. Eu não queria acreditar, mas nada mais parecia fazer sentido. Então você me contou 2 anos depois que, na noite em que Voldemort retomou seu corpo, ele tinha feito uma afirmação alarmante muito esclarecedora aos comensais da morte. Eu que cheguei mais longe do que qualquer outro no caminho que leva à imortalidade. Foram essas as palavras que você me relatou. Mais longe do que qualquer outro. E pensei ter entendido o que isto queria dizer. Embora os comensais da morte não tenham. Ele estava se referindo às suas Horcruxes. No plural, Harry. O que acredito que nenhum outro bruxo jamais tenha possuído. Contudo, se encaixava perfeitamente. Com a passagem do tempo, Lord Voldemort parecia ter se tornado menos humano, e mais transformações que ele sofrera só me pareciam inexplicáveis se sua alma estivesse mutilada, além da esfera do que chamaríamos de maldade normal. Então, ele se tornou imperecível matando outras pessoas? Perguntou Harry. Porque ele não fez uma pedra filosofal ou roubou uma? Se estava tão interessado na imortalidade? Bem, sabemos que foi exatamente isto que ele tentou fazer, 5 anos atrás, afirmou Dumbledore. Mas há várias razões pelas quais, em minha opinião, a pedra filosofal seria menos desejável para Lord Voldemort do que Horcruxes. Embora o elixir da vida de fato prolongue a vida, precisa ser tomado regularmente, para sempre, se quem o beber quiser conservar a imortalidade. Portanto, Voldemort ficaria inteiramente dependente da elixir. Mas, se ele se esgotasse ou fosse contaminado, ou se a pedra fosse roubada, Voldemort morreria como qualquer outro homem. Lembre-se de que ele gosta de agir sozinho. Acredito que teria achado a ideia de depender ainda que fosse do elixir intolerável. Naturalmente estava disposto a bebê-lo se isso o livrasse da semivida a que tinha sido condenado depois que atacou você, apenas para recuperar um corpo. A partir daí, estou convencido de que ele pretendia continuar a depender de suas Horcruxes. Nada mais seria necessário, se ao menos pudesse recuperar a forma humana. Já era imortal, entende? Ou quase tão imortal quanto um homem pode ser. Mas agora, Harry, munido desta informação, a lembrança crucial que você conseguiu obter para nós, estamos mais próximos do segredo para liquidar Lord Voldemort do que alguém já esteve antes. Você ouviu o que ele disse, Harry? Não seria melhor? Fortaleceria mais a pessoa se ela dividisse a alma em várias partes. 7 não é um número mágico mais poderoso? Sim. Acho que a ideia de uma alma em 7 partes agradaria muito a Lord Voldemort. Ele fez 7 Horcruxes?
questionou Harry horrorizado, enquanto vários retratos nas paredes saltaram exclamações semelhantes, de susto e indignação. Mas elas poderiam estar em qualquer parte do mundo, escondidas, enterradas ou invisíveis. Fico satisfeito que você avalie a amplitude do problema, disse Dumbledore calmamente. Mas primeiro, não, Harry. Não são 7 Horcruxes. São 6. A 7ª parte da alma, por mais desfigurada que esteja, habita o seu corpo regenerado. Foi a parte dele que viveu uma existência espectral por tantos anos durante o seu exílio. Sem essa, ele não possui eu algum. Essa 7ª parte é a última que quem quiser matar Lord Voldemort deverá atacar. A parte que vive em seu corpo. Mas as 6 Horcruxes, então, perguntou Harry meio desesperado. Como é que vamos encontrá-las? Está esquecendo? Você já destruiu uma. E eu destruí outra. Foi? Perguntou o garoto ansioso. Sem dúvida, respondeu Dumbledore, erguendo a mão escura, que parecia queimada. O anel, Harry. O anel de Servolo. E também uma terrível maldição que havia nele. Se não fosse, me desculpe a aparente falta de modéstia, a minha prodigiosa habilidade e a oportuna intervenção do professor Snape quando retornei a Hogwarts, desesperadamente ferido, eu não teria sobrevivido para contar a história. Contudo, a mão murcha não me parece um preço exorbitante a pagar por um 7º da alma de Voldemort. O anel deixou de ser uma Horcrux. Mas como foi que o senhor descobriu? Bem, como você sabe, faz muitos anos que me incumbi de descobrir o máximo possível sobre o passado de Voldemort. Viajei extensamente, visitando os lugares que ele conheceu. Encontrei por acaso o anel escondido nas ruínas da casa de Gaunt. Parece que, ao conseguir encerrar uma parte de sua alma no anel, ele não quis mais usá-lo. Escondeu-o, protegido por vários encantamentos poderosos, no casebre em que seus antepassados tinham vivido. Morfino já fora levado para Azkaban, é claro, sem nunca suspeitar que eu pudesse um dia me dar ao trabalho de visitar a ruína ou estar atento a vestígios de ocultamento mágico. No entanto, não devemos nos felicitar com excessivo entusiasmo. Você destruiu o diário e eu o anel, mas se estivermos certos, em nossa teoria, de uma alma dividida em 7 partes, restam 4 Horcruxes. E elas poderiam ser qualquer coisa? Poderiam ser latas velhas ou, sei lá, frascos de poções vazias? Você está pensando em chaves de portal, Harry, que devem ser objetos comuns, que não chamem a atenção. Mas Lord Voldemort usaria latas ou velhos frascos de poções para guardar sua preciosa alma? Você está esquecendo o que lhe mostrei? Lord Voldemort gostava de colecionar troféus e preferia objetos com uma conveniente história mágica. Seu orgulho, sua crença na própria superioridade, sua determinação de abrir para si um lugar surpreendente na história da magia, tudo isto me sugere que Voldemort escolheria suas Horcruxes com algum cuidado, favorecendo objetos que merecessem tal honra. O diário é tão especial assim. O diário, como você mesmo disse, provava que ele era o herdeiro de Slytherin. Tenho certeza que Voldemort considerava isto de extraordinária importância. E as outras Horcruxes? O senhor acha que sabe o que são? Só posso imaginar, respondeu Dumbledore, pelas razões que já lhe dei. Acredito que Lord Voldemort daria preferência a objetos que em si possuísse certo esplendor. Portanto, repassei a vida de Voldemort procurando provas do desaparecimento de certos artefatos à sua volta. O medalhão! Exclamou Harry em voz alta.
A taça de Hufflepuff. Certo, disse Dumbledore sorrindo. Eu estaria pronto a apostar, talvez, não a minha outra mão, mas uns 2 dedos, que essas foram transformadas nas Horcruxes 3 e 4. As 2 restantes, presumindo mais uma vez que ele tenha criado 6 totais, são mais problemáticas. Mas eu arriscaria o palpite de que, uma vez que obtive objetos de Hufflepuff e Slytherin, ele saiu em busca de outros que tivessem pertencido a Gryffindor ou Ravenclaw. Estou certo de que 4 objetos dos 4 fundadores teriam exercido uma forte atração na imaginação de Voldemort. Não sei dizer se ele conseguiu achar alguma coisa de Ravenclaw. Atrevo-me a afirmar, porém, que a única relíquia conhecida de Gryffindor continua a salvo. Dumbledore apontou os dedos escuros para a parede às suas costas, onde uma espada incrustada de rubis descansava em uma caixa de vidro. O senhor acha que essa é a verdadeira razão porque ele queria voltar a Hogwarts para tentar encontrar alguma coisa de um dos outros fundadores? Exatamente o que pensei. Mas, infelizmente, isso não nos leva muito longe, porque ele foi recusado, ou assim acredito, sem ter tido a oportunidade de dar uma busca na escola. Sou forçado a concluir que ele nunca satisfez a sua ambição de colecionar objetos dos 4 fundadores. Inegavelmente possuía 2. Talvez tenha encontrado um terceiro, isto é o melhor que podemos afirmar por ora. Mesmo que ele tenha encontrado alguma coisa de Ravenclaw ou de Gryffindor, ainda falta a 6ª Horcrux, disse Harry, contando nos dedos, a não ser que tenha conseguido as 2. Creio que não, replicou Dumbledore. Acho que sei qual é a 6ª Horcrux. Fico imaginando o que você dirá se eu confessar que há algum tempo sinto curiosidade pelo comportamento da cobra Nagini. A cobra? Espantou-se Harry. Pode-se usar animais como Horcruxes? Bem, não é aconselhável fazer isso, porque confiar uma parte da sua alma a algo que pode pensar e se locomover, obviamente é muito arriscado. Contudo, se o meu cálculo estiver correto, faltava a Voldemort pelo menos uma Horcrux para completar as 6 que pretendia, quando entrou na casa de seus pais com a intenção de matar você. Ele parece ter reservado o processo de criar Horcruxes a mortes particularmente significantes. Você certamente estaria neste caso. Ele acreditava que, matando, eliminaria o perigo descrito da profecia. Acredito que se tornaria invencível. Tenho certeza de que pretendia fazer a última Horcrux com sua morte. Sabemos que ele fracassou, mas depois de um intervalo de alguns anos, Voldemort usou Nagini para matar um velho trouxa e talvez lhe ocorresse transformá-la em sua última Horcrux. A cobra enfatizava a ligação com Slytherin, que por sua vez realça a mística de Lord Voldemort. Acho que ele talvez goste tanto dela quanto é capaz de gostar de alguma coisa. Sem dúvida, gosta de mantê-la por perto e parece exercer um controle incomum sobre ela, até mesmo para um ofidioglota. Então, disse Harry, o diário já foi. O anel também. A taça, o medalhão, a cobra continuam intactos. E o senhor acha que talvez haja uma Horcrux que no passado pertenceu a Ravenclaw ou a Gryffindor? Um resumo admiravelmente sucinto e exato, aprovou Dumbledore inclinando a cabeça. Então, o senhor ainda está procurando as Horcruxes? É atrás delas que o senhor tem ido quando se ausenta da escola? Correto. Faz muito tempo que as procuro. Acho, talvez, eu esteja próximo de encontrar mais uma. Há sinais premissores. E se encontrar? Perguntou Harry ligeiro. Posso ir com o senhor e ajudá-lo a se livrar dela?
Dumbledore fitou Harry atentamente por um momento antes de responder. Acho que sim. Posso? Exclamou Harry muito surpreso. Pode, confirmou o diretor com um leve sorriso. Acho que você conquistou esse direito. Harry criou ânimo novo. Era muito bom não ouvir palavras acautelatórias e protetoras, para variar. Os diretores e diretoras nas paredes pareceram menos impressionados com a decisão de Dumbledore. Harry viu alguns deles balançarem negativamente a cabeça, e Phineas Nigellus rir pelo nariz. Voldemort sabe quando uma Horcrux é destruída, senhor? É capaz de sentir? Perguntou Harry, não dando atenção aos quadros. Uma pergunta muito interessante, Harry. Acredito que não. Acredito que Voldemort esteja tão impregnado de maldade e essas partes essenciais tenham sido destacadas dele há tanto tempo que ele não sinta como nós. Talvez quando estiver à beira da morte ele tome consciência da sua perda. Mas ele não percebeu, por exemplo, que o diário tinha sido destruído até obrigar Lúcio Malfoy a confessar a verdade. Quando Voldemort descobriu que o diário fora mutilado e perdera todos os poderes, me contaram que foi horrível presenciar a sua cólera. Mas pensei que ele queria que Lúcio Malfoy trouxesse o diário para Hogwarts. É verdade, ele quis quando estava certo de que poderia criar mais Horcruxes, mas ainda assim Lúcio deveria guardar uma ordem dele que jamais chegou, porque Voldemort desapareceu pouco depois de lhe entregar o diário. Sem dúvida, ele achou que Lúcio Malfoy não se atreveria a fazer nada com Horcrux exceto guardá-la, com cuidado, mas ele confiou demais no medo que Lúcio teria de um senhor ausente. Havia anos que Lúcio pensava estar morto. Naturalmente, Lúcio não sabia o que era aquele diário. Pelo que sei, Voldemort tinha lhe dito que o diário faria a Câmara Secreta reabrir, porque fora engenhosamente encantado. Se Lúcio soubesse que tinha em mãos uma porção da alma do seu senhor, sem dúvida o teria tratado com o maior respeito. Ao invés, ele deu prosseguimento ao plano antigo para seus próprios fins, ao plantar o diário na filha de Arthur Weasley. Ele esperava desacreditar Arthur, me ver demitido de Hogwarts e se livrar de um objeto muito incriminador de um único golpe. Ah, coitado do Lúcio! Com a fúria de Voldemort por ele ter se desfeito da Horcrux para seu lucro pessoal e o fiasco do ano passado no Ministério, eu não me surpreenderia se no momento ele estivesse secretamente feliz de se ver seguro em Azkaban. Harry ficou pensativo por um momento, então perguntou: então, se todas as Horcruxes fossem destruídas, Voldemort poderia ser morto? Acho que sim, respondeu Dumbledore. Sem as Horcruxes, Voldemort será um homem imortal, com uma alma mutilada e diminuída. Mas não se esqueça jamais que, embora a alma dele esteja irrecuperavelmente danificada, seu cérebro e seus poderes mágicos permanecem intactos. Serão necessários perícia e poder incomuns para matar um bruxo como Voldemort, mesmo sem as Horcruxes. Mas eu não tenho perícia e poder incomuns, protestou Harry sem conseguir se refrear. Tem sim, disse Dumbledore com firmeza. Você tem um poder que Voldemort nunca teve. Você pode... Eu sei, interpôs Harry impaciente. Sou capaz de amar. E foi com extrema dificuldade que deixou de acrescentar. Grande coisa. É, Harry, você é capaz de amar, replicou Dumbledore, que parecia saber perfeitamente o que Harry acabara de calar. O que, considerando tudo que lhe aconteceu, é um sentimento poderoso e notável. Você ainda é jovem demais, Harry, para compreender a pessoa extraordinária que você é. Então,
Quando a profecia diz que terei um poder que o Lorde das Trevas desconhece, quer dizer apenas amor? Perguntou Harry, um pouco desapontado. Isso mesmo, apenas amor. Mas, Harry, nunca esqueça que os dizeres da profecia só têm significação porque Voldemort fez com que tivessem. Eu lhe disse isto no final do ano passado. Voldemort destacou você como a pessoa que ofereceria maior perigo para ele. E ao fazer isto, transformou-o na pessoa que ofereceria maior perigo para ele. Mas isto acaba dando no... Não, não acaba, disse Dumbledore agora, parecendo impaciente, e apontando a mão escura e murcha para Harry. Você está valorizando demais a profecia. Mas... engrolou Harry. Mas o senhor falou que a profecia quer dizer... Se Voldemort nunca tivesse sabido da profecia, será que ele teria se comprimido? Será que teria tido alguma significação? Claro que não. Você acha que todas as profecias na sala da profecia se cumpriram? Mas, replicou Harry aturdido, mas no ano passado o senhor falou que um de nós teria de matar o outro. Harry, só porque Voldemort cometeu um grave erro e agiu segundo as palavras da professora Trelawney. Se ele nunca tivesse matado seu pai, será que teria despertado em você um furioso desejo de vingança? Claro que não. Se ele não tivesse forçado sua mãe a morrer por você, será que teria lhe conferido uma proteção mágica que ele não poderia penetrar? Claro que não, Harry. Você não está entendendo? O próprio Voldemort criou seu pior inimigo, como fazem os tiranos em todo o mundo. Você tem ideia do medo que os tiranos sentem do povo que eles oprimem? Todos eles percebem que um dia, entre suas muitas vítimas, com certeza haverá uma que se rebelará e revidará. Voldemort não é diferente. Ele sempre esteve atento ao aparecimento daquele que o desafiaria. Ele soube da profecia e entrou imediatamente em ação. E, em consequência, não apenas escolheu um homem com maior probabilidade de liquidá-lo, mas lhe deu armas singularmente letais. Mas é essencial que você compreenda o que ocorreu, disse Dumbledore, se erguendo e começando a andar pelo escritório, suas vestes fulgurantes farfalhando a cada passo. Harry nunca o vira tão agitado. Ao tentar matá-lo, Voldemort destacou a pessoa notável que está sentada à minha frente e lhe deu os instrumentos para a tarefa. É culpa de Voldemort que você seja capaz de ler seus pensamentos, suas ambições e até mesmo que você entenda a linguagem das cobras em que ele transmite suas ordens. Contudo, Harry, apesar da visão privilegiada que você tem do mundo dele, que por sinal é uma dádiva que qualquer comensal da morte mataria para ter, você nunca se deixou seduzir pelas artes das trevas. Nunca, nem por um segundo, manifestou o menor desejo de se tornar um dos seguidores de Voldemort. Claro que não, confirmou Harry indignado. Ele matou os meus pais. Resumindo, você está protegido por sua capacidade de amar, disse Dumbledore em voz alta. A única proteção eficaz contra a fascinação por um poder como o de Voldemort. Apesar de todas as tentações que você suportou, de todo o sofrimento, o seu coração permanece puro, tão puro quanto era aos 11 anos, quando você se mirou no espelho que refletiu o maior desejo do seu coração. E ele lhe mostrou apenas o caminho para frustrar Lord Voldemort em vez de imortalidade ou riqueza. Harry, você faz ideia de como são raros os bruxos que poderiam ter visto o que você viu naquele espelho? Voldemort deveria ter percebido, então, com quem estava lidando. Mas não percebeu. Mas ele agora sabe. Você perpassou a mente de Lord Voldemort sem sofrer o menor dano. Mas ele não pode possuir a sua sem sofrer uma agonia mortal, como descobriu no Ministério. Acho que ele não compreende por que, Harry, ele teve tanta pressa de mutilar a própria alma que nem sequer parou para compreender o poder incomparável de uma alma imaculada
e inteira. Mas, senhor, disse Harry fazendo valentes esforços para não parecer que argumentava. No final dá tudo no mesmo, não? Eu tenho de tentar matá-lo, ou... Tem? Perguntou Dumbledore. Claro que tem, mas não por causa da profecia, mas porque você, no íntimo, jamais descansará enquanto não tentar. Nós dois sabemos disso. Imagine, por favor, apenas por um momento, que você nunca tivesse sabido daquela profecia. Quais seriam os seus sentimentos com relação a Voldemort agora? Pense. Harry ficou observando Dumbledore andar para lá e para cá à sua frente e pensou. Pensou em sua mãe, em seu pai, em Sirius. Pensou em Cedrico Diggory. Pensou em todos os terríveis feitos de Lord Voldemort que conhecia. Uma labareda pareceu saltar de seu peito e queimar sua garganta. Eu iria querer que Voldemort fosse liquidado. Iria querer fazer isso pessoalmente. Claro que sim, exclamou Dumbledore. A profecia não significa que você tem de fazer nada. Entende? Mas a profecia levou Lord Voldemort a marcá-lo como seu igual. Em outras palavras, você é livre para escolher o próprio caminho. Livre para dar as costas à profecia. Voldemort, no entanto, continua a valorizar a profecia e continuará a persegui-lo, o que de fato transforma em certeza que um de nós vai acabar matando o outro, completou Harry. Eu sei. Mas ele finalmente entende o que Dumbledore estivera tentando lhe dizer. Era, pensou Harry, a diferença entre ser arrastado para a arena para enfrentar uma luta mortal e entrar na arena de cabeça erguida. Algumas pessoas diriam, talvez, que a escolha era mínima, mas Dumbledore sabia. E eu também, pensou Harry, com súbito orgulho, bem como meus pais, que aí residia toda a diferença do mundo. Nossa, que capítulo, meu Deus! Então, é sobre isso, né, que é ler livros. Você se deparar com um diálogo tão incrível e esclarecedor como esse, né? Detalhado, profundo e muito descritivo. Nossa, a gente consegue ter um panorama daquele elemento ali da memória essencial para poder entender os passos e as escolhas de Voldemort nas memórias anteriores. E algumas coisas que a gente viu nas sagas anteriores também, como as Horcruxes, né? E agora tudo se encaixando, né? E Dumbledore tentando fazer com que o Harry entenda que o amor é a peça fundamental, né? É o maior dom de todos. E é o que é a diferença mais assim absurda entre Lord Voldemort e Harry. E a gente vê até um certo medo do Harry, né? Por ser semelhante ali em alguns aspectos com o Voldemort. Mas essa questão de valorizar, proteger e amar aquilo que é dele, aquilo que foi tirado dele, de justiça, né? É tão forte que sobrepõe e faz com que o Harry queira vencer Lord Voldemort, destruí-lo e não permitir que ele continue fazendo essas atrocidades que ele faz. As impunidades, né? Eu tô muito feliz com essa leitura e muito feliz por ter ganhado esse capítulo para ler, porque eu gosto desses insights assim de esclarecimento. E é uma coisa que me levou a ler os livros para poder entender mais profundamente os personagens. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado. Continue com a gente aqui. A gente está no capítulo 23 que eu li. Ainda tá quase no finalzinho já. Falta algumas coisas para terminar. Não percam os próximos capítulos. Vai ser de muita valia você continuar lendo, não abandone. Né? Só tem mais um livro. Ai, Relíquias da Morte. E tem muita coisa ainda para desenrolar nesses últimos capítulos aqui. Então fiquem ligados, acompanhem. Se inscreva nesse canal para que você não perca as novidades. Tá legal? Grande abraço para todos e até o próximo livro. Tchau, tchau.